o governo aí, o Ministério da Economia, está estudando uma forma de autorizar o congelamento do salário mínimo aí em momentos de aperto fiscal, né? Segundo a Folha de São Paulo, divulgou, né? A medida seria incluída aí numa proposta de emenda à Constituição, numa PEC, né? Que vai alterar as regras fiscais que está tramitando aí no Congresso. Eu queria que você explicasse, Fábio, do ponto de vista econômico, da intenção do governo, né, do Paulo Guedes, de colocar essa situação de congelamento. O que isso representa, de fato, na economia do país e principalmente para a população dos trabalhadores, Fábio? Representa uma elevação enorme da extração de mais-valia, né, um enorme de exploração das camadas trabalhadoras. Você tem mais ou menos 80% das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados no Brasil, recebem até 2 salários mínimos. Se você provoca um congelamento, você atinge a imensa maioria da população em benefício dos setores aí capitalistas, dos setores empresariais. E é de uma crueldade, ou seja, o que significa a inflação. Hoje, pela legislação, pela Constituição, o salário mínimo deve ser corrigido, no mínimo, pela inflação. Nos períodos Lula e Dilma, ele era corrigido acima da inflação, o que significava um mecanismo, ainda que pequeno, mas de redistribuição de renda dos setores mais ricos para os setores mais pobres. Mas agora não, é o contrário. Quando a inflação aumentar e o salário não subir, será uma redistribuição de renda dos setores mais pobres para os mais ricos. Ou seja, se um supermercado sobe os preços e o trabalhador, a trabalhadora, mantém o seu salário congelado, significa que maior parte da sua renda irá para o supermercado. E isso significará uma enorme distribuição de renda reversa para concentração de renda, na verdade, uma concentração de renda maior. Sem contar que o verdadeiro objetivo é o quê? É dissociar previdência, ou seja, pagamento de aposentados, pagamento de funcionários públicos, dissociar esses pagamentos do salário mínimo. Ou seja, nós teremos aquilo que o Paulo Guedes aprendeu lá no Chile, aposentados ganhando menos do que o salário mínimo. É esse o real objetivo. Não, você não vai receber o salário mínimo, você é aposentado. Está dissociado uma coisa da outra. Você receberá menos do que o salário mínimo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, você assalariado não terá a inflação corrigida. Quer dizer, é um gatilho para baixo. Na época da ditadura militar e dos primeiros governos civis, você tinha um gatilho salarial. Quando a inflação chegava a certo patamar, o salário obrigatoriamente era elevado até lá para poder repor as perdas. Agora vai ser o contrário. O salário será regido não pela inflação, mas pelas receitas e despesas do governo. Olha só, o governo recebe através dos tributos que ele cobra, dos impostos, das taxas, das contribuições. Essa é a receita. Se a receita estiver menor do que a despesa, o governo terá esse recurso, vamos dizer assim, de congelar os salários, de separar as despesas previdenciárias, e ele vai sacrificar toda a população para que a sua receita suba e iguale as despesas. Mas o que é que pode fazer com que as despesas subam? Dívida pública, por exemplo. O governo pode se dar benefícios, isentar latifundiários de pagarem impostos, suas receitas caem, as despesas se mantêm. Então, ele vai cobrar dos mais pobres para dar E latifundiários. essa é Ele vai... exatamente a volta dessa lógica do pagamento da dívida pública, né, Fábio? Que já vem afetando há muito tempo, né, a sociedade brasileira, nesse repasse de valores aí, exatamente dos mais pobres. Inclusive, o Eduardo Moreira, que é economista, ele explica, e a própria, uma estudiosa da questão da dívida pública estuda isso, ou seja, esse mecanismo de repassar toda a quantia desenvolvida, produzida pelo país, para os setores da dívida pública. Exato, é a Maria Lúcia Fatorelli, né? Fatorelli, exatamente. Pois é incrível, o nível de crueldade chegou a um extremo, né? Você vai dizer assim,
Eles começaram com a história de cortar gastos para equilibrar o orçamento do governo. Não vai equilibrar, porque quando você corta gastos do governo, o governo deixa de comprar. Ao deixar de comprar, a economia não gira e ele próprio governo não arrecada. Quando ele passa a gastar menos, ele passa a arrecadar menos. E isso promove uma bola de neve. Então, o governo vai viver constantemente em, em, em situação de desequilíbrio fiscal, ele vai ter uma receita menor do que a despesa. Se ele mantiver os juros da dívida pública altos, isso vai provocar uma sangria constante das receitas do governo para a dívida pública, como já ocorre, e agora ele vai sangrar as camadas trabalhadoras brasileiras, vai sangrar os aposentados, vai sangrar funcionários públicos para sustentar isso, pagando menos do que o salário mínimo. Eles vão ter que alterar a Constituição para que a gente passe a uma situação de caos social. É essa a verdadeira. Às vezes não há palavras para a gente explicar essa maldade pensada nesse governo, sabe? É impressionante. Às vezes a gente fica sem palavras para denunciar essa maldade perpetrada por esse governo. Antigamente você chamava o pacote de maldades. Isso aí é um pacote do demônio mesmo, sabe? Um pacote demoníaco, né? O governo promove um pacote demoníaco para tirar de assalariados, gente que recebe salário mínimo, para poder pagar a banqueiros. É esse o fato, né? O problema, né, Fábio, que isso ou seja, gera entraves na própria economia, né? Porque, por exemplo, aqui, para o ano que vem, o governo estima aí o reajuste, que seria, né, de R$ 998 para 1.039, levando em conta, aí, no caso, a inflação, ou seja, que é um valor que não é possível, né, Fábio, uma família, vamos dizer, uma família de trabalhadores se manter durante o mês. O próprio Diese sempre faz suas pesquisas aí, o salário mínimo, acho que deveria ser, acho que já em torno de R$ 4.000, né? Ou seja, é uma questão mesmo Isso. social, né? É um ataque à sociedade brasileira, é um ataque aos mais pobres, é um governo dos ricos, né? É um governo voltado para atacar a população brasileira, um governo inimigo do povo, né? Que odeia o povo, entende? E para isso ele vai desenvolver uma política salarial que não houve nem na ditadura, né? Talvez nos primeiros anos da ditadura, com o massacre dos sindicalistas, que a ditadura foi feita para isso, para matar as pessoas que defendem os interesses do povo, né? Não existe ditadura em benefício do povo. Não conheço uma ditadura em benefício do povo. Essas ditaduras aí foram feitas para massacrar o povo, para acabar com os sindicatos, com as reivindicações, para comprimir o salário dos trabalhadores, esmagar os salários das camadas trabalhadoras. E é isso que vai ser feito agora, né? Esse objetivo de, de esmagar o salário mínimo, esmagar as aposentadorias e botar o povo no chão da miséria e da fome. O que parece, viu, Fábio, como o PEC, né, deve aí tramitar no Congresso Nacional, mas que parece não vai ser, talvez, muito fácil. Olha só, o deputado Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo, publicou no Twitter hoje, né, ele que é aí relator da PEC, né, que é da proposta, e, segundo ele, o congelamento, olha o que ele fala no Twitter, né, o congelamento do salário mínimo é algo inviável. A proposta sugerida pela equipe do governo não tem o nosso apoio. Né, ele fala, inclusive ele cita, né, na relatoria da PEC, queremos propor uma revisão das despesas e garantir recursos para a educação, saúde e outras políticas públicas essenciais. Mas importante que gastar pouco é gastar com eficiência. Quer dizer, essa proposta ela não é simpática, inclusive, a próprios setores que estão trabalhando. No caso, o deputado aqui é do PSB, ou seja, não vai ser muito, claro, não vai ser muito fácil passar uma PEC como essa, né? Uma proposta dentro da PEC como essa, né? Mas aí eles vão querer desvincular o orçamento. Não se engane. Esse, a maioria, é um congresso de inimigos do povo. E eles vão fazer com que o orçamento seja desvinculado. Eles vão quebrar uma regra que foi criada na Constituição de 88, onde você tinha despesas obrigatórias do governo com setores de educação, de saúde. Eles querem
dissociar isso do orçamento, ou seja, gastarem com educação e saúde o que quiserem, retirando dinheiro daí, na boca das pessoas, do estudo das pessoas, dos remédios das pessoas, do atendimento médico, para jogar para os bancos, né?